Olá pessoal, mais um vídeo saindo fresquinho para vocês. Se vocês no final gostarem, encaminhem para os seus grupos, compartilhem, curtam, se inscrevam e deixem um recadinho lá para mim do que vocês gostariam de escutar, qual palavra, o que Deus falou com vocês no final desse vídeo, pra gente ter essa comunicação aí, para eu ter noção de quem escuta, de quem vê, me assiste, se estão gostando, ok? E hoje eu vou falar sobre um cara que eu tava falando aqui pros meus amigos que eu sou apaixonada pela Bíblia, mas a história dessa pessoa, eu não sei se é porque faz uns 2 anos que Deus só fala comigo através de José, que eu sou apaixonada pela vida, pela história de vida dele aqui na Bíblia, que se encontra lá no livro de Gênesis. Se você não sabe a história de José, eu não vou conseguir ler a história dele inteira, mas começa ali a partir de Gênesis 37 para frente, tá? É uma boa dica aí, fica a dica. Vão atrás da história de José. Mas eu vou ler alguns trechos para vocês, tá? Porque realmente é uma história muito longa, então eu vou ler Gênesis 37, do 7 ao 9. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: pois tu deverás reinarás sobre nós? Tu terás domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho, e contou aos seus irmãos, e disse: eis que ainda sonhei um sonho, eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. Se eu for falar da vida de José, como eu falei, eu vou ficar muito tempo falando por aqui. Mas eu quero me ater ao sonho que Deus deu para José. Antes de José iniciar qualquer coisa, antes de acontecer qualquer coisa, Deus colocou um sonho sobre a vida de José. E o que significava esses sonhos, o propósito dele? Ele sabia que ele tinha um propósito. Tanto que ele compartilhou e os irmãos sentiram inveja e venderam José. Primeiro jogaram José num buraco, num poço, e José ficou lá. Daí tiraram José, venderam José. José foi parar no Egito. Aí lá no Egito ele virou escravo. A mulher do seu senhor disse que José tinha estuprado ela porque ele não queria se deitar com ela, porque José era um homem de princípios, e então ele foi parar numa prisão, e da prisão ele virou um governador e reinou. Exatamente o que aconteceu aqui, com o sonho que Deus colocou no coração dele. Mas até José chegar a reinar sobre todo o Egito, como o segundo maior homem do Egito depois do faraó, José viveu vários processos. Talvez você tenha um sonho e tenha certeza que esse sonho vem do coração do Senhor, mas não entende os processos. José não se vendeu, José não desacreditou, mas José sofreu muito. José se frustrou, José foi enganado, José foi preso, mas aonde José tocava, ele era frutífero. E é exatamente sobre isso que eu quero falar com vocês nessa noite. Outra vez a gente até pode desenhar um pouco mais sobre José, mas eu quero falar sobre o quanto José foi frutífero em tempos árduos. Lá em Gênesis 49, 22 diz o seguinte: José é um ramo frutífero junto à fonte, seus ramos correm sobre o muro. José, ele é um ramo aonde esse ramo se estende, ele vai além dos muros.
seus galhos, ele vai além, ou seja, ele consegue transbordar a sua missão, porque ele entende o processo e ele reage ao processo como Deus quer que a gente reaja aos nossos processos. Como você tem reagido ao seu processo? A boca fala daquilo que o coração está cheio. Você está cheio de Deus? Ou você está fraco por conta das lutas e que não consegue enxergar, que não consegue alcançar as bênçãos, que não consegue entender que tudo é um processo? Você quer um futuro de Deus? Então, para que você possa chegar ao futuro que Deus tem para sua vida, eu quero falar 4 coisas, quatro princípios que eu acho que é básico. O primeiro princípio, nós temos que ter fé. Aquele sonho que ele compartilhou com os irmãos aconteceu. E só aconteceu porque José teve fé. Ele teve a convicção daquilo que Deus falou no coração dele. O segundo princípio é a visão do agir de Deus, até em lugares áridos. Aonde José colocava a mão era frutífero. Ele conseguiu prosperar a casa de Potifar, ele conseguiu prosperar a prisão onde ele estava. Então ele viu todo aquele cenário, ele não se vitimizou, ele olhou uma oportunidade para tentar focar, para tentar reagir, para tentar lutar. Ele não fez do poço em que os irmãos jogaram ele algo que fosse causou mal a ele, sim, mas algo que fosse parar ele, estacionar ele. Não, ele não usou a prisão algo para ficar murmurando, algo para fazer com que ele não alcançasse aquilo que Deus tinha colocado no coração dele. Não, o processo continuou porque o agir de Deus estava sobre a vida dele. José teve foco. O deserto não é um lugar para morar, mas o deserto é um lugar para passar. José passou pelo deserto, mas ele não morou no deserto. Talvez você esteja morando no seu deserto há muitos anos e só sabe falar, ai, tô no deserto, ai, tô no deserto, ai, tô no deserto. Ao invés de falar, eu vou passando pela luta e dando a glória a Deus. Tem até um louvor que fala sobre isso. Não, tô no deserto é murmuração. Igual o povo lá de Israel, que ficou 40 anos no deserto murmurando. Não, deserto não é lugar para você morar. Deserto é lugar para você passar. Então, José teve uma determinação e você tem uma determinação, você tem um futuro em Deus, você tem que perseverar, você tem que olhar para Deus e ver que Deus é o seu alvo é Cristo, o meu alvo é Cristo. E a 4ª dica que eu tenho para você, tenha coragem, independente da circunstância que você se encontra. Tenha coragem. José sempre frutificou. O muro, às vezes, muitas vezes, o muro é um levante do inimigo, mas que você possa alcançar quem está atrás do muro. Nada vai te deter. Satanás vai tentar colocar um muro, mas você vai passar do muro, porque nada vai te deter. Existe um espírito de ousadia sobre a sua vida, sobre a minha vida, e ninguém vai te deter. Pode um homem querer te deter, mas ele não vai te deter, porque se Deus colocou algo no seu coração, implantou isso no seu coração, é do Senhor, é um sonho de Deus para sua vida, e o muro não vai te deter. E quando a palavra do Senhor fala que ele estava junto à fonte, o que é estar junto à fonte? É a fidelidade. É a palavra, é orar, é jejuar. Ele estava junto à fonte. Então, Deus não mostrou a trajetória no sonho de José. Ele só mostrou a cadeira de governante. Mas ele não imaginava tudo que ele
teria que passar para chegar a sentar numa cadeira de governante. José foi um homem relevante. Aonde ele tocava, prosperava. Aonde ele foi colocado, ele manteve o seu dom ativo. Ele manteve a presença do Senhor com ele. Porque se você tem a presença do Senhor, o seu dom está ativo. Se você foi abandonado e você tem a presença do Senhor, você vai superar esse abandono porque o seu dom está ativo. E você vai ser canal de bênção para outras pessoas. Se você foi traído, o seu dom está ativo ali. Por quê? Porque você foi traído, mas você não desistiu da fé. Você perseverou, você teve fé, teve coragem e superou. Muitas vezes essa superação demora, mas o deserto não é para você morar. É para você passar. Eu não sei qual é a sua dor. Eu sei qual foi a dor de José. É nele que eu me espelho. E eu tenho certeza que Deus tem muitos sonhos para mim que Ele já colocou no meu coração. E eu sou uma pessoa que passou por muitas coisas. Continuo passando por muitas coisas, mas o meu dom está ativo porque eu estou aqui falando para você nessa noite. Então que você olhe para a vida de José e que você lembre, o muro é levante, mas você tem que ultrapassar o muro. E a fonte tem que estar certa, perto de você, a fidelidade do Senhor. Amém? Pai amado, Pai querido, quero orar por todos aqueles que estão enfrentando lutas, Deus, e eu quero te pedir para que eles não desistam, Pai, para que eles perseverem em fé, em coragem e para que eles possam, Senhor, alcançar, Senhor, aquilo que o Senhor já projetou, para que eles não deixem, Senhor, o seu dom para trás e que o seu dom permaneça ativo, aonde eles estiverem, em qual luta eles estiverem, Pai. Deus, nos ajude a fazer assim como José. Nos faça como ramos frutíferos, Pai, em nome de Jesus. Amém.